Ok, boa noite, Ok, Manuel. Boa noite. Neste caso vou estar só eu. muito bem. Eh, Estás a representar a equipa. não percebi, Manuel. Estás a representar a equipa. Estás a representar a Ah, equipa. não sei se está mais alguém da minha equipa. Eu mandei o link, informei. Não sei se estará. Estou a dizer, no caso, só estou eu, não está o meu marido. É isso que eu estou a dizer. Estás a equipa dupla, que és tu e, tu, e, o, e, Ok, o, ok, ok. e o Manel. Desculpa, não tinha interpretado dessa forma. É isso. Então, muito boa noite e desde já quero agradecer pelo convite de estar aqui esta noite com esta rica comunidade. Para mim é um privilégio realmente estar aqui e falar um pouco da minha situação. Para mim, eu já tinha, ou seja, quando entrei na Lifewave, eu já tinha um caminho feito da network marketing, portanto, já não vim para aqui às escuras de todo. Mas na realidade, quando eu me registrei na Lifewave, eu não estava à procura do negócio, mas sim de uma solução para a minha situação de saúde que me preocupava já durante mais ou menos 2 anos e pico. E essa era uma frustração que eu estava a ter durante esse tempo e não tinha encontrado soluções nas várias vertentes que eu tinha procurado. Eu tinha já tentado tudo, tinha percorrido a medicina convencional, como é óbvio, nós quando temos um problema, ou seja, para assim dizer, quando eu iniciei com este problema, eu estava bem, não sentia nada, sentia muita energia, sentia-me saudável. Isto é para dizer que, como o Manuel fala sempre, que nós muitas vezes nunca sabemos o que nos espera, e é verdade, a mim foi como aconteceu, eu andava bem, não se passava nada comigo, e de um dia para a noite parece que alguém me bateu à porta e tudo começou a correr, ou seja, tudo começou a correr mal, no sentido dos problemas que me afetaram, fisicamente e psicologicamente. E então, ou seja, eu andei então esses 2 anos mais ou menos na medicina convencional, recorri a vários médicos e ninguém descobria em princípio o que é que eu tinha. Tudo que eu comia me caía mal. Eu fiz uma dieta muito rigorosa, mas todos os dias fazia uma comida diferente porque aquela que eu comia me caía mal. Outro dia experimentava outra. Havia dias que alguns dos alimentos me caíam bem, quando fosse a prepará-los na próxima vez já me caíam mal, portanto, eu andei assim um tempo indefinido. E então, depois, quando eu vi que na medicina convencional não me arranjavam solução, comecei também a percorrer a medicina integrativa. Acontece que na medicina integrativa fiz várias terapias, etc., mas os problemas estavam sempre lá na mesma. E então, depois foi-me diagnosticado, ou seja, tinha tido a bactéria Helicobacter pylori. Depois tive também uma gastrite crónica e, entretanto, eu fiz o tratamento para a bactéria e ao fim de um mês, ou seja, eu fiquei bem após ter feito o tratamento, mas após um mês os problemas voltaram. Os problemas voltaram, o desconforto voltou, dormia muito mal, pessimamente mal, ou seja, durante a noite eu tinha que me virar 3 e 4 vezes da noite e movimentar o meu corpo, que o meu corpo adormecia-me completamente e era um peso enorme. Depois de manhã acordava sempre com a minha língua a metal, portanto, isso, com sabor a metal, portanto, isso eu já tinha feito o tratamento da bactéria, porque supostamente na medicina convencional o que me informaram é que era esse problema, mas depois de eu ter feito o tratamento, fui fazer o teste se a bactéria estava ativa e não estava, portanto, os desconfortos continuavam os mesmos e o meu corpo doía-me todo. Cansaço, era um cansaço físico e psicológico imenso, e então continuei à procura de soluções na medicina, então na convencional, e passados 6 meses, depois de eu ter feito já tantos testes, tantos exames, fui a uma outra clínica, e depois ali, depois de terem analisado todos os exames que eu já tinha feito, mandaram-me fazer uma análise específica que não me tinham mandado fazer nos outros especialistas da área da saúde que eu tinha ido anterior. E então descobri, ou seja, depois de eu ter feito essa análise, descobri que eu tinha hepatite. Tinha hepatite, só que já não estava, ou seja, já estava imune.
mas os problemas continuavam. O desconforto, dormir mal, cansaço, etc. Até que um dia eu já tinha ouvido falar da Lifeway, ou seja, não sabia que se chamava a empresa Lifeway, sabia sim que eram os adesivos, X39, e já tinha ouvido falar, mas pronto, nunca me despertou a curiosidade de querer experimentar. Um dia o Manuel Leja já nos conhecia de outras situações e então ele falou-me do X39 e como é óbvio nós somos todos um pouco, como eu já vinha de outra empresa e como para mim eu era sagrada naquela empresa, achava que nada melhor havia, não é? E então, pronto, como tinha ouvido falar, mas não queria, ou seja, nunca quis experimentar. Então, como eu já conhecia o Manuel Pleja e tinha respeito por ele e confiei nele, ele veio falar do produto e, como é óbvio, também no preciso momento que ele me falou da tecnologia, eu ainda fiquei assim um bocadinho de pé atrás. Será que é? Será que não é o que ele diz? Só que a mim o que me criou impacto foi, de facto, quando eu vi o Manuel Pleja, que eu já não o via há um ano, foi a imagem dele. E vi que a imagem dele estava diferente. E isso já me deu um ponto de segurança. E então ele ofereceu-me 2 pads e eu comecei a usar o patch. Comecei a usar o patch e, passado 2 horas, eu disse ao meu marido, olha, estranho, já não me dói as mãos nem as pernas, porque me doía tudo. E o meu marido disse, olha, isso deve ser psicológico, é impossível uma coisa assim, em 2 horas as dores desapareceram-te. Como tu estás a dizer. E eu disse assim, olha, psicológico ou não, sei que as dores desapareceram. Portanto, eram dores constantes que eu já tinha há mais de 1 ano e meio. E então, nessa noite, ou seja, depois dormi uma noite tranquila, como já há muito tempo que não tinha dormido. Portanto, eu fiquei logo fã do produto. Depois, passando agora um bocadinho para a parte do negócio, não sei se é isso que queres que fale, Manuel. Sim, só para terminarmos, sim, e a parte do que é que foi também importante, que é uma parte importante também do projeto, né? Além da Sim. tecnologia, é um Ok, testemunho pronto. fantástico. Quando eu vi que realmente o produto funciona, nós podemos falar à vontade deste produto, não é? Porque eu já estava habituada a trabalhar neste conceito de network marketing, já estava habituada também a promover produto, mas digamos que eu aqui com a tecnologia do X39 eu consigo resolver mais rápido as situações, porque, por exemplo, eu com a vitamina não consigo tirar dores numa pessoa, não é? E com o X39 eu consigo colocar o X39 e ir rapidamente àquilo que as pessoas procuram, que é uma solução para a dor, porque sabemos que quando nós temos dores é um desconforto total. E então foi isso, eu sei que isto funciona, porque funcionou comigo, embora que nós sabemos que não é para toda a gente igual, uns conseguem ver os resultados a médio de imediato, outros mais a médio, curto e longo prazo, mas isso também eu esclareço sempre às pessoas, não quer dizer que tu vais sentir, mas experimenta, porque eu digo sempre, falo sempre um pouco de mim, do meu testemunho, e claro, como eu gastei tanto dinheiro por tanto lado, experimentei tantas coisas, tantos medicamentos e nada resultou, para mim isto é uma prova real, e quando eu falo disto, ou seja, nem toda a gente tem um problema como eu tive,